Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Falamos direto aqui do Gigante da Beira-Rio, onde o Inter venceu de virada o Bahia, garantiu a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, e a gente está aqui para trazer toda a repercussão do vestiário do Internacional, a festa entre os jogadores. Muitos atletas pararam para falar com a imprensa, entre eles o cara da noite, Rafael Borré, o capitão Alan Patrick, Vitão, Bernabé, Wesley. Muitos jogadores atenderam a imprensa aqui e tem muitas informações importantes para a gente trazer nesse conteúdo, como por exemplo a lesão do Bernabé, qual que é a preocupação, Borré falando sobre o seu estado físico e clínico e como que foi a recuperação para voltar aqui hoje e fazer o gol da vitória para o Internacional, Vitão falando se o recado dele surtiu efeito dentro do vestiário, e principalmente Roger e o presidente Barcelos também falaram. Os dois deram recados fortes para a imprensa e para a mídia gaúcha, e a gente vai falar e repercutir isso também nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações por aqui. Eu peço encarecidamente porque já passa da meia-noite. Seguranças do Inter já desligaram e já fecharam tudo por aqui. Existe uma grande chance deles não terem visto que eu estava aqui sentado nas arquibancadas do Beira-Rio, ouvindo as entrevistas e anotando elas para gravar esse vídeo para vocês. Então, tem a chance deles terem esquecido de mim, tal qual Macaulay Culkin no filme Estrelado, Lucas Dias, e esqueceram de mim agora no Beira-Rio. Então, igual eu tô aqui trazendo vídeo para vocês, então não esqueçam, deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho das notificações. Esse vídeo sempre com a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá, faz o teu registro para dar uma brincada, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado desse conteúdo. E Mais Ágil Assessoria, Mais Ágil pode te ajudar a pegar o teu fundo de garantia, o teu FGTS. É uma grana que em até uma hora pode estar no teu bolso. Está precisando de dinheiro? A Mais Ágil vai te ajudar. Chama no WhatsApp que está na tela ou pelo link que está na descrição também e no primeiro comentário fixado desse vídeo. Nesse momento, 11 graus em Porto Alegre, sensação térmica de 6, uma chuvarada, um vento absurdo, mas estamos aqui para a gente falar da repercussão dessa vitória do Internacional. Se tu quiser ver uma análise do jogo, o último vídeo aqui do canal, eu fiz somente uma análise sobre o que eu enxerguei desse jogo e dessa vitória do Inter. Mas assista esse vídeo depois desse que vocês estão acompanhando agora. Bom, o Inter classificou em primeiro do seu grupo, o Atlético Nacional em segundo. O Inter vai para o pote 1, vai ter a oportunidade de até as quartas de final decidir em casa, dentro do Beira-Rio, o mata-mata da Libertadores. E depois da partida, o técnico Roger Machado falou sobre essa classificação em primeiro do grupo. Disse que, num primeiro momento, a ideia era classificar, de acordo com o que o Inter foi ouvindo ali durante o jogo e sabendo o que estava acontecendo no jogo entre Atlético Nacional e Nacional. O Nacional venceu por 1-0 os colombianos, jogando lá no Gran Parque Central em Montevidéu. Viu que dava para até, quem sabe, ser primeiro colocado desse grupo F. O Roger destacou como esse grupo é difícil e ele também fez um agradecimento ao torcedor que veio hoje ao estádio, apesar do mau tempo em Porto Alegre. Agradeceu pela confiança, mesmo nesse momento de instabilidade da equipe dele, Roger Machado, e que tem que enaltecer esse torcedor que veio ao Beira-Rio hoje. Ele falou sobre a opção de não ter começado hoje com 3 volantes, que era o sistema que ele estava utilizando. Ele disse que ele até pensou em jogar com 3 volantes, tinha mais de uma alternativa. Eu falei sobre isso no vídeo da tarde, que a gente projetou o time do Inter. Eu falei, Roger treinou com 3 volantes, com Bruno Henrique, Thiago Maia e Fernando, mas treinou também sem um desses volantes, Bruno Henrique ou Thiago Maia, para botar um ponta que seria o Gustavo Prado, e foi o jeito que ele começou o jogo de hoje. Ele disse que ele pensou em começar com os 3 volantes, que passou pela cabeça dele, porque o Bahia faria, e fez aqui, segundo o Roger, uma saída de 3 com o lateral sendo Gilberto, e aí empurrava mais jogadores para o meio de campo, povoava o meio, e aí ele queria igualar em número esse meio de campo do Bahia, mas que, mesmo assim, jogando com 2 pontas, deu certo, tá? E que daí depois a outra dúvida que ele teve era em qual lado que ele ia utilizar mais o Prado, se pela esquerda ou pela direita. O Roger destacou o fato do Inter ter corrigido, pelo menos hoje, o que estava sendo um grande problema na temporada, que era tomar gols muito cedo nas partidas. Ele disse que nesses últimos jogos, e aí veio a crítica dele e o recado para a imprensa, tá? Que nesses últimos jogos tem se analisado do Inter muito o copo vazio, e que na preleção com os jogadores antes do jogo de hoje, ele fez questão de tentar pegar o copo meio cheio. E aí ele falou que dos jogos que o Inter saiu atrás e conseguiu buscar, ele citou números em relação a vários jogos que o Inter saiu atrás, conseguiu buscar, que era mais do que a média mundial de clubes que saem atrás do placar e conseguem buscar. O Inter ultrapassou essa média mundial, citou diversos números importantes em relação a isso, e ele disse que ele falou isso para o grupo na preleção de hoje para tentar resgatar essa confiança do grupo de jogadores, apesar desse momento de instabilidade que o Inter
estava vivendo na temporada. Que para que o externo, beleza, se o externo for tentar acabar com a gente, beleza, mas aqui dentro a gente tem que ter autoconfiança, e foi mais ou menos nessa linha que o Roger trabalhou o vestiário do Internacional. E aí ele usa um termo, né? Esse time é udido. Esse time é udido, vocês entenderam o que o Roger quis dizer, e que esse time consegue transformar resultados adversos em bons, e que essa instabilidade tem acontecido e ainda assim tem que ser solucionada, segundo o Roger Machado. O Roger elogiou muito dois jogadores, o Vitinho, que entrou e fez o gol do empate do Inter, e o Borré, que fez o gol da vitória depois de mais de um mês que estava no departamento médico. Ele disse que, conhecendo o Borré, sabia que ele se colocaria à disposição para esse jogo, inclusive para começar a partida, que ele não duvidou em nenhum momento da capacidade do Borré e nem de que ele gostaria de começar esse jogo de hoje contra o Bahia. E ele disse que, além do caráter do Borré, a condição e capacidade física que esse jogador tem é muito grande e excelente, que ele teve só 3 dias de trabalho desde que ele voltou da lesão e ia trabalhar no campo, que até dosou a carga dele de trabalhos no campo e esperando que, bom, a carga de campo que ele teria maior seria no jogo, né? E não poderia ser nos treinamentos para não correr o risco de não ter ele à disposição para hoje. E ele também elogiou muito o Vitinho, que ele precisava de um jogador de mais contundência pelo lado e por isso botou o ponta nesse jogo, tá? Sobre as lesões, tá? O Inter perdeu agora o Ricardo Matias também para o jogo de hoje, teve o retorno do Rafael Borré. O Roger disse que as lesões vão acontecer. Pelo calendário que é no Brasil, lesões musculares vão acontecer, que não é só sobre número de jogos, mas também é a densidade de cada uma dessas partidas, e que o futebol brasileiro, na opinião do Roger, ele tem capacidade de ser a melhor liga do mundo pela qualidade das equipes, dos clubes e de estrutura, mas que tem que cuidar melhor dos seus atletas, que depois da parada, a parada não vai resolver tudo, que o Inter também vai ter lesões depois da parada para o Super Mundial, tá? E ele citou mais uma vez aquela frase que eu já falei aqui também, que o Roger sempre fala: o time que ganha o direito de disputar 3 competições, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, ele é punido. Ele ganha esse direito no campo, fazendo um bom trabalho no ano anterior, mas ele é punido no ano seguinte por conta desse calendário. Hoje o Bernabei saiu sentindo e provavelmente vai ter uma lesão confirmada. Roger disse que é uma situação que não é simples, a lesão do Bernabei. Depois, o presidente Alessandro Barcelos veio e deu a entrevista mais forte da noite, principalmente com um recado forte para a imprensa, tá? Ele agradeceu o apoio da torcida no jogo de hoje, mesmo com um tempo ruim em Porto Alegre, e ele quis falar sobre essa polêmica das lesões no Inter, que muito tem se falado do número alto de lesões musculares, principalmente, tem se questionado a preparação física e o trabalho do Paulo Paixão, por exemplo. E ele disse que um trabalho de pesquisa rápido, de 30 minutos no máximo da imprensa, ajudaria a não falar em bobagens. E ele disse: o Inter teve, em 23, 12 lesões musculares nesse mesmo período do ano, até o dia final de maio, ali quase início de junho. 12 lesões musculares em 23, 10 em 24 e 13 nesse ano. Ele disse que essa é a média do futebol brasileiro. E aí ele citou vários números. Citou que o Santos tem 13 lesões nesse momento musculares na temporada, o Vitória tem 14, o Grêmio 20, e que ele não ouviu ninguém criticar a preparação física desses clubes e cobrar. Citou que o Palmeiras tem 14, o Fluminense 12, o Bahia 15, o São Paulo 16, e ele disse que parece que para a imprensa gaúcha o Inter é o time que mais tem lesões. Ele disse: nós nos classificamos em primeiro no grupo, estamos em 3 competições e vivos nas 3. Agora temos que fazer um trabalho de recuperação no Brasileirão, mas parece que tudo no Inter é pior do que nos outros lugares. E aí ele disse que, inclusive, saiu um dado essa semana de que o Inter é o time que mais teve decisões contrariadas no VAR, decisões que mudaram no VAR em jogos do Internacional, e que antes todo mundo estava dizendo que o Inter era beneficiado. Esse foi o tom da entrevista do presidente na zona mista, aqui do estádio Beira-Rio. Disse que é muito importante o Inter chegar nesse momento classificado na Libertadores e na Copa do Brasil, que tem um número importante de jogadores fora que ainda vão voltar para as oitavas, quartas de Copa do Brasil e também Libertadores e ajudarem no Campeonato Brasileiro. Bom, alguns jogadores falaram aqui na zona mista do Beira-Rio. O Bernabei foi um deles, disse que o trabalho feito pela direção do Inter e também pela comissão técnica do Roger foi muito bom, foi um grande trabalho, que a equipe se preparou bem e que sabia que o meio de campo, por exemplo, do Bahia era muito bom. E ele ressaltou que a equipe do Inter conseguiu fazer com que o meio-campo do Bahia jogasse menos. Sobre a sua lesão, o Bernabei disse que ainda não sabe direito o que aconteceu, que amanhã ele vai realizar exames para ter certeza, mas que ele estava ali caminhando, parecia tudo certo, mas parece também que foi algo muscular, ele vai ter que fazer os exames amanhã.
O Wesley também falou aqui na zona mista do Beira-Rio. Ele disse que esse tipo de jogo, como hoje, decisivo para uma Libertadores, não precisa de motivação maior, que a motivação não tem que vir do externo para o interno, da torcida, por exemplo, para os jogadores, e sim tem que ser o contrário. A motivação tem que vir dos jogadores e passarem para o estádio todo, para o torcedor do Inter. Ele disse que, mais uma vez, o Inter toma um gol cedo, e isso é um ponto importante. Não, o Inter não tomou no início do jogo o gol cedo, mas tomou cedo no segundo tempo. E ele disse que mesmo assim a equipe conseguiu reverter, conseguiu o empate com o gol do Vitinho logo em seguida, mas ele citou que o jogo estava tranquilo, não dava para tomar um gol numa jogada que começou no lateral, que foi o caso do gol do Bahia, do Jean Lucas. O Wesley citou, hoje ele deu uma bela assistência para o Borré fazer o gol da virada de cabeça, né? E ele disse que o Inter tem grandes centroavantes com Borré, Ener, Ricardo Matias, Luca, e que a função dele, de outros pontas e meias do Inter, é elaborar as jogadas e ajudar ao máximo quem está ali jogando como centroavante, que ele não tem preferência de quem vai jogar ali na frente, que todos têm suas qualidades e têm ajudado muito o Internacional. O Alan Patrick falou por aqui que sabia que esse grupo era um grupo da morte, seria difícil, mas que a equipe conseguiu fechar da melhor maneira. Ele disse que ficou muito feliz por essa primeira colocação e ter essa vantagem de poder decidir em casa algumas das decisões aí do mata-mata nessa Libertadores. Ele disse que agora é esperar o sorteio, que a equipe tem que ir passo a passo com muita humildade e trabalho. E sobre essa questão de correção do Inter ter tomado gols nos inícios dos jogos, ele foi questionado sobre as entrevistas do Fernando, do Vitão, dizendo que o Inter precisava acordar o quanto antes e não esperar tomar um gol para acordar. O Alan Patrick disse que essas questões vêm muito também do mental, que hoje, por exemplo, era um jogo que se sabia da importância da equipe entrar ligada, do Inter entrar ligado, que a equipe sim levou como lição os gols que tomou no início dos últimos jogos, mas que isso mostra sim que a equipe tem que entrar mais ligada e não ficar correndo atrás depois que já tomou o primeiro gol da partida. O Vitão também falou por aqui, disse que não foi pelas declarações dele e do Fernando que a equipe hoje fez o trabalho que fez aqui no Beira-Rio. Ele disse que o grupo sabia que tinha que melhorar essa questão de tomar gol no início das partidas e que vale ressaltar a força do grupo jogando contra uma equipe muito qualificada, que é o Bahia. O Vitão elogiou muito o adversário, tá? E disse que ficou muito feliz pela classificação em um grupo tão difícil que foi considerado por muitos o grupo da morte, tá? E o Borré, o grande cara da noite, fez o gol da virada aqui no Beira-Rio. Ele foi questionado se ele sabia como é que ele estava fisicamente para jogar, se ele tinha uma noção, se ele estava 100%, mais ou menos, enfim. E ele disse que ele não sabia como que ele estava fisicamente, mas que depois do jogo que ele fez hoje aqui, ele acha que ele está bem. Ele disse que o campo estava pesado por conta da chuva, enfim, então ele tinha uma preocupação, mas que ainda assim ele e toda a equipe fizeram um grande trabalho e citou o grande trabalho do departamento médico do Inter na sua recuperação e da fisiologia do Inter também. Ele disse que para ele foi muito lindo, esse foi o termo que o Borré usou, lindo poder voltar depois de um mês e fazer esse gol que deu a classificação e a vitória para o Inter aqui no Beira-Rio. Bom, gente, passado aí 00h30, quase 1 da manhã, tô aqui no Beira-Rio ainda, provavelmente trancado, mas trouxe esse vídeo todo para vocês repercutindo esse vestiário do Inter. Não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto com mais vídeos de Inter aqui no canal. Beijão, um abraço e até a próxima!